Então, eu gostaria de falar com vocês, à luz da palavra, sobre o processo de envelhecimento. Será que realmente envelhecer precisa ser uma sentença de adoecimento e degeneração? Olha, eu acredito que não. Vamos lá? A gente vai ver no Salmos 90, versículo 10, esse salmo que foi inclusive atribuído a Moisés, informado, dizer que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Bom, é canseira e enfado. Se esse salmo de fato foi feito por Moisés, né, a gente também precisa observar o modo de vida, né, de um homem que conduzia um povo rebelde durante 40 anos no deserto e que também pastoreou durante 40 anos, né, e ainda também com, eu diria, o sofrimento psicológico de estar em fuga após realizar um assassinato. Então, essa visão não é mentirosa, ela é verdadeira como toda palavra é, mas pode ser ponderada e amenizada com outras realidades. Vamos observar a fala de Jacó em Gênesis 47, ali no versículo 28, quando ele fala ao faraó, e ele diz: são 130 os anos da minha peregrinação, foram poucos e difíceis, mas não se comparam com os anos da peregrinação dos meus antepassados. Ok, 130 anos e que foram poucos e difíceis. Algumas traduções vão até dizer que foram maus. Mas como é que foi o modo de vida de Jacó? Né? Inclusive, isso é apontado no livro, um dos livros do pastor Luciano Subirá. Ele fala sobre isso com relação ao modo de viver de Jacó, em que ele disse, lá em Gênesis 31:40, durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, e o sono fugia de meus olhos. Né? Ele cuidava ali do rebanho do sogro Labão, e tinha essa forma de viver, né, no relento, cuidando das ovelhas, e que também era de bastante agricultura. Então, ainda a gente pode observar que certamente o modo de viver influencia na forma de envelhecer. Isso é um ponto. Mas a gente vai ver aqui em Josué 14, no versículo 10, a partir do 10, né? Quando chega o tempo de Caleb e Josué tomarem posse da terra prometida. E Caleb, que foi contemporâneo de Moisés, então, que também passou por diversas agruras, mas que talvez tenham sido menores do que a de Moisés, né? Porque teve que liderar um povo, já saiu em fuga, como eu já falei antes, enfim. Mas Caleb, ele vai dizer que, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Então, ainda, a gente está vendo um homem de 85 anos de idade, que também percorreu o deserto, talvez com realmente menos agruras do que Moisés, mas também era um homem de guerra, que passou por situações adversas, e que ele está dizendo aos 85 anos de idade ser tão forte como no dia em que Moisés o enviou, praticamente 40 anos atrás. Então, é possível, com 85 anos, se manter um vigor. Isso não é algo impossível, sabe? Ainda que seja raro nos nossos dias, pela forma como nós temos vivido, sedentarismo, má alimentação não só para o corpo, mas para a mente, para a alma, para o espírito. Enfim, a gente vai ver, para finalizar aqui,
no Salmos 92, a partir do versículo 13, o Senhor vai dizer que, por meio do salmista, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ou seja, o Senhor quer dizer que aqueles que estão plantados nos seus átrios, são seus filhos, estão enxertados na videira verdadeira, eles florescem, eles dão frutos, eles são viçosos e florescentes. Sim, gente, é isso que o Senhor quer para cada um de nós. E eu tomo posse dessa palavra. E mais, ainda que Moisés tenha escrito o Salmo 90 e falado que após os 70, 80 anos já é enfado, ele mesmo viveu até os 130 anos, até os 120 anos. E Jacó, ainda que tenha dito que os seus anos foram poucos e maus, viveu 130 anos. Essa longevidade também pode ser atribuída ao fato de estarem sim plantados na casa do Senhor. E veja que a gente foi diminuindo a nossa faixa etária de longevidade ao longo da história da Bíblia, né, da palavra. Mas essa verdade deve se firmar no nosso coração, de que ainda na velhice é sim possível nos mantermos fortes e com vigor, e é sim possível florescermos e sermos viçosos e frutíferos. Então, não tomar como uma verdade fundamental associada envelhecer e adoecer, né? Embora o envelhecimento nos livre da nossa mortalidade, não precisa ser uma verdade fundamental da qual nós podemos transpor que envelhecer é adoecer para morrer, sabe? Então, que a gente cuide sim do nosso corpo, com uma boa alimentação, com atividades físicas, da nossa mente, do nosso coração, do que ingerimos e do que sai de nós também, porque é o que contamina. E tenhamos em mente esse ideal verdadeiro, possível, real, ainda que hoje em dia seja a exceção, né? A gente vê inclusive o exemplo da pastora Tânia Teresa do pastor Otto, que viaja o mundo inteiro já com 75 anos um, 80 e poucos anos de idade outro, né? Pregando a palavra, pregando e transformando vidas por meio da libertação. Então, eles são um testemunho vivo que deve nos inspirar e a nos dizer que é possível sim, uma forma bonita e viva, frutífera de viver e de envelhecer.